Você já sentiu que, quanto mais fala, menos é ouvido? Que suas palavras, em vez de construir pontes, cavam abismos? Carl Jung ensinou que o silêncio não é vazio, mas um espaço sagrado onde o inconsciente trabalha a seu favor. Imagine dominar a arte de calar-se estrategicamente, transformando sua quietude em uma arma de persuasão e poder. Esta não é uma teoria sobre fraqueza, mas sobre a força oculta que reside no domínio do não dito. Jung acreditava que os arquétipos, padrões, universais da psique, governam nossas interações. O sábio, por exemplo, não desperdiça palavras. Ele observa, analisa e age no momento exato. Quando você silencia, permite que o outro projete suas próprias respostas no vazio que você cria, tornando-se um espelho de suas inseguranças ou desejos. É assim que o silêncio deixa de ser passividade e se torna uma ferramenta de influência. Mas por que falhamos tanto ao comunicar? Porque, como Jung alertou, estamos presos na persona, a máscara social que nos obriga a performar. Falamos para preencher o desconforto, para agradar, para controlar. E nesse processo, perdemos o verdadeiro poder, a conexão autêntica que nasce da escuta ativa e da fala consciente. A teoria Cale a Boca e Vença revela como romper esse ciclo, alinhando-se à sabedoria do inconsciente coletivo. Os maiores estrategistas da história, de Sun Tzu a Freud, usaram o silêncio como um teatro psicológico. Jung chamou isso de sombra. O que você não diz revela mais do que as palavras jamais poderiam. Quando você se cala, força o outro a confrontar o eco de seus próprios pensamentos. E é aí que a verdadeira mudança acontece. Não se engane. Isso exige coragem, pois significa abrir mão do controle aparente para dominar o jogo real. Este é o convite. Mergulhe nas profundezas do seu silêncio estratégico e descubra como ele pode remodelar seus relacionamentos, sua carreira e sua vida. A partir de agora, cada palavra que você não diz será um passo em direção ao poder que Jung descreveu como a individuação, a arte de se tornar quem você realmente é. Pronto para transformar seu silêncio em vitória? Carl Jung ensinou que o inconsciente não se comunica por palavras, mas por símbolos, sonhos e o que não é dito. Quando você se cala, permite que a outra pessoa entre em contato com suas próprias projeções, medos, desejos e inseguranças. Imagine uma negociação onde, em vez de argumentar, você simplesmente escuta. O vazio criado pelo seu silêncio obriga o outro a preenchê-lo, muitas vezes revelando mais do que gostaria. Jung chamou esse fenômeno de sombra, tudo o que reprimimos e projetamos nos outros. Quando você para de falar, a pessoa diante de você começa a confrontar sua própria sombra, sentindo-se exposta sem que você precise atacá-la. É como segurar um espelho na frente dela e deixar que ela mesma enxergue o que precisa mudar. Mas, por que isso funciona? Porque no nível arquetípico, todos carregamos o trickster, o arquétipo do trapaceiro, que nos faz acreditar que precisamos sempre ter a última palavra. Quando você quebra esse padrão, assume o papel do sábio, que controla a situação sem esforço. O silêncio, nesse contexto, não é passividade, é uma jogada calculada. Pense em um advogado que, em vez de rebater o depoimento de uma testemunha, apenas a observa em silêncio. A pressão psicológica faz com que ela mesma se contradiga. Essa é a mesma dinâmica que acontece em conversas cotidianas. Quem domina o silêncio, domina o jogo. Você está pronto para virar o jogo a seu favor? Então a primeira lição é clara. Pare de competir no campo das palavras e comece a dominar o território do não dito. Jung afirmava que todos nós usamos personas, máscaras sociais que adaptamos conforme a situação. Mas e se você adotasse a persona do silencioso estratégico? Aquele que não fala por impulso, mas apenas quando as palavras têm peso. Essa figura desperta fascínio porque, no imaginário coletivo,
quem fala menos parece saber mais. O arquétipo do mago, presente em mitos como Merlin e Gandalf, raramente se explica. Ele age e os outros obedecem. Quando você reduz suas palavras, aumenta seu mistério, e as pessoas começam a atribuir a você uma profundidade que pode ou não existir. Esse é o poder da projeção inconsciente trabalhando a seu favor. Mas atenção, isso não significa ser frio ou distante. O silêncio estratégico deve ser combinado com uma presença magnética, uma postura confiante, um olhar atento. Jung diria que você está ativando o arquétipo do herói que escolhe suas batalhas, em vez de desperdiçar energia em conflitos desnecessários. Quantas vezes você já viu alguém perder uma discussão simplesmente porque não conseguiu parar de falar? Quando você se cala no momento certo, o outro perde o chão, pois sua agressividade ou ansiedade não encontram resistência. Você não está fugindo do confronto. Está redirecionando-o para um terreno onde você tem vantagem. Pergunta agora é: qual persona você vai vestir daqui para frente? A do tagarela que se desgasta ou a do estrategista que controla o jogo com quietude? Jung defendia que o verdadeiro poder vem da individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, além das máscaras sociais. E adivinhe, o silêncio é uma ferramenta essencial nessa jornada. Quando você para de buscar validação, através da fala excessiva, começa a ouvir sua própria voz interior. Quantas vezes você já disse sim quando queria dizer não, só para evitar um conflito? Esse é o medo da rejeição falando mais alto. Mas quando você pratica o silêncio estratégico, ganha tempo para alinhar suas ações com seu self, o centro da psique, segundo Jung, em vez de reagir por impulso. O silêncio também é uma forma de autoconsciência. Jung acreditava que, quando nos calamos, permitimos que conteúdos inconscientes emergissem. Pessoas que falam sem parar raramente se conhecem de verdade. Elas estão sempre distraídas pelo próprio ruído. Experimente. Na próxima conversa, em vez de responder imediatamente, faça uma pausa de 3 segundos. Observe o que surge em você. Talvez uma intuição, um insight, ou até mesmo a percepção de que aquela discussão não vale sua energia. O silêncio, portanto, não é apenas uma tática social. É um caminho para a maestria pessoal. Jung dizia que os relacionamentos são espelhos da nossa psique. Se você está sempre explicando, defendendo ou justificando, está em um ciclo de dependência emocional. Mas quando você se cala no momento certo, quebra esse padrão. Pense em uma discussão de casal. Quanto mais um tenta convencer o outro, mais distante ficam. Agora imagine um cenário onde, em vez de reagir, um dos dois simplesmente para, respira e olha nos olhos do parceiro. O clima muda instantaneamente, porque o silêncio interrompe o script automático da briga. Esse é o princípio junguiano da transmutação da energia. Quando você não alimenta o conflito com palavras, a emoção se dissipa e espaço é criado para uma conexão mais profunda. O mesmo vale para a liderança. Um chefe que grita perde autoridade. Um líder que fala pouco, mas com precisão, inspira respeito. O arquétipo do rei, na visão de Jung, não precisa provar nada. Sua presença já é suficiente. Quer transformar seus relacionamentos? Comece a substituir palavras vazias por silêncios cheios de significado. Agora chegamos à grande questão: como equilibrar silêncio e fala? Jung diria que a resposta está no equilíbrio entre os opostos. O silêncio estratégico não é sobre mutismo, mas sobre timing sagrado. Há momentos para se impor com palavras firmes e outros para deixar que o silêncio trabalhe por você. O segredo é desenvolver a intuição psicológica, aquela que Jung chamava de função transcendente, capaz de unir razão e emoção. Pratique isso hoje. Antes de responder alguém, pergunte-se: minha fala vai agregar ou apenas alimentar um ego frágil?
Estou falando por necessidade ou por hábito. Quando você domina essa arte, percebe que as pessoas passam a ouvi-lo realmente, porque suas palavras passam a ter peso. Você não é mais apenas mais uma voz no ruído. Você se torna uma presença que comanda a atenção. E agora, o convite final. Você vai continuar falando por falar ou vai usar o silêncio como arma secreta dos sábios? O palco é seu. O silêncio também. Chegamos ao momento da verdade. O silêncio não é ausência, é presença estratégica. Carl Jung nos mostrou que, quando você para de lutar com palavras, entra em sintonia com forças maiores, sua intuição, seu inconsciente e o fluxo oculto de poder que governa todas as interações humanas. Você não está aprendendo apenas a calar-se. Está aprendendo a orquestrar realidades sem precisar gritar. Pense nos maiores líderes, nos amantes mais ardentes, nos negociadores mais astutos. O que eles têm em comum? Sabem que o silêncio é a linguagem dos que estão no controle. Você já sentiu o peso de uma pausa bem colocada? Aquele instante em que o ar fica carregado e tudo pode mudar? Isso não é acaso. É psicologia aplicada. É Jung em ação. Você não precisa vencer todas as discussões. Só precisa escolher as batalhas em que seu silêncio já é a vitória. Mas aqui está o desafio final. O que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar reagindo a cada provocação, perdendo energia em conflitos que não levam a nada? Ou vai começar a usar o vazio como sua tela em branco, onde os outros projetam seus medos e desejos, enquanto você observa, calmo, como um xadrezista que já enxergou o cheque-mate 3 jogadas à frente? Agora, eu quero ouvir você. Qual situação da sua vida exige mais silêncio e menos explicação? Comente abaixo com a palavra Jung. Se você já usou essa estratégia sem perceber, ou se está pronto para testá-la hoje. Cada like neste vídeo é um voto de confiança nessa arte ancestral. E cada inscrição no canal é um passo rumo ao domínio da sua própria mente. O jogo já começou. O silêncio é sua próxima jogada. Se esse conteúdo ressoou em você, não deixe que ele se perca no esquecimento. A sabedoria só se torna poder quando aplicada. Clique no like para fortalecer essa comunidade de estrategistas silenciosos. Inscreva-se para mergulhar em mais insights junguianos e comente Self, se você está comprometido em transformar seu silêncio em legado. O YouTube só prioriza vídeos que geram conexão real. Então, sua interação é o que nos permite ir mais fundo. Até a próxima jogada psicológica.